Boa noite a todos. Que Jesus, possa nos envolver a todos, inspirar a cada um de nós, para que eu que estou aqui falando seja envolvido pela espiritualidade, e que vocês também sejam, para receber esses ensinamentos que não são meus, são da espiritualidade, e que trazem para cada um de nós esclarecimento e lucidez. Acho que o mais importante, discernimento e lucidez, para que a nossa jornada seja cada vez mais tranquila. E como eu fui meio pego de surpresa ontem à noite de que eu ia fazer palestra, não era eu, Aí a Luísa estava doente e tal, então tudo bem, eu faço. Então eu preparei assim, eu pensei em falar um pouco sobre a obra de André Luiz, que é assim, esclarecedora ao extremo da vida no mundo espiritual. E nós temos um estudo aqui, todo sábado, às 4h30, que está buscando esclarecimento nessa obra, São 13 livros, Então eu escolhi para falar hoje sobre o prefácio, ou seja, o livro é André Luiz falando, ele contando através da mediunidade de Chico Xavier sobre a vida no mundo espiritual. Mas o prefácio é feito pelo benfeitor Emmanuel, que era um mentor de Chico Xavier. Então, cada prefácio do Emmanuel, ele é esclarecedor, ele é contagiante. E esse aí chama Na Jornada Evolutiva. E como todos nós estamos nesta jornada, todos nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse prefácio foi escrito em 25 de março de 1947. Então são 77 anos, estou certo? 77 anos e não mudou muita coisa. Está quase tudo da mesma forma. Então vamos lá. Como foi uma coisa feita meio rápido, eu vou lendo o prefácio e aí eu fiz alguns comentários e eu vou, Então ele fala assim, dos 4 cantos da terra diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando um país da morte. Ou seja, a todo momento, a todo minuto, tem gente desencarnando, tem gente morrendo. No planeta inteiro. Então, dos 4 cantos do mundo, como ele diz. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, Paris, Londres, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, Então vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, Nova York, por exemplo, a cidade do México, de velhos círculos asiáticos, ou seja, lá da Índia, da China, Japão, de ásperos climas africanos. Ou seja, morre gente todo dia, em todo lugar. Alguém tem dúvida que isso acontece? Não, Procedem tanto das metrópoles, das vilas, dos campos. Então, gente, a todo instante as pessoas estão partindo. E essa é a única certeza que nós temos. Todos nós chegamos aqui um dia, mas nós vamos partir. Então, se nós vamos partir, nós vamos fazer uma viagem. Ele fala, nós somos viajores. Então, nós não somos daqui, nós estamos passando por aqui. E se nós estamos passando, quando você vai fazer uma viagem, você leva a sua casa inteira ou você leva só aquilo que você vai precisar? Então, se nós estamos viajando, será que é realmente necessário a gente acumular tanta coisa aqui? Já que daqui a pouco, e ninguém sabe quando, nós vamos partir. Nós vamos para o país da morte, como ele fala, o mundo espiritual. Opa! Então, nós somos viajantes, peregrinos, vamos dizer assim, E essa viagem, eu
Fico triste de informar, ela tem data marcada para terminar. Todo mundo aqui, a sorte é que nós não sabemos quando é, mas todo mundo aqui tem lá marcado o dia que vai partir. Pode demorar um dia a mais, 2 a mais, 3 semanas a mais, mas está mais ou menos marcado. Então, ela tem dia para começar, começou no dia do nosso nascimento, né, quando nós viemos, mas ela tem dia para terminar. Aí o Emmanuel continua. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. O que ele quer dizer com isso? São muito poucos aqueles que viveram de maneira correta. E viveram, sabe, que valorizaram essa viagem que nós estamos fazendo, mas não se apegaram a esse mundo das formas, um mundo físico. Esse corpo é como se fosse uma roupa que nós vestimos do dia que nascemos e nós vamos largar aqui quando a gente for para o país da morte, né? Então, se é uma roupa, o que você tem que valorizar mais? A roupa que você está usando ou o seu próprio corpo? Está pegando fogo, você pega fogo na roupa, você faz o quê? Você joga fora, tira, né? Correndo, não quero, né? Será que nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos valorizando demais a roupa e esquecendo que somos espíritos, viajores, como ele disse, né? Viajores nessa vida eterna que nós temos, tá bom? Então, poucos viveram assim, né? A maioria constitui-se de menores de espírito. Então nós temos os menores de idade, não temos? Então, uma criança faz uma coisa errada, ela não vai presa, por exemplo. Por quê? Porque ela é uma criança. Um jovem de 17 anos ainda é menor de idade. Então nós somos menores de espírito. Ou seja, somos já adolescentes, em termos espirituais, né? Falando em termos espirituais, mas não somos homens formados, seres humanos já prontos. Então a maioria constitui de menores de espíritos, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Estamos buscando formação universitária, estamos buscando postos de destaque na sociedade, né? Mas poucos temos uma vida nobre, uma vida enobrecida pelos valores morais, né? Não chegaram a ser homens completos. Ou seja, a maioria de nós ainda não entendeu que é um espírito imortal, certo? Em evolução e que precisa adquirir virtudes e virtudes e virtudes para realmente se transformar em um ser humano completo. Então, gente, estamos todos aqui caminhando da animalidade para a humanidade. Ele disse, não somos homens completos. Nós estamos caminhando para a nossa humanidade. Não vai longe. Você pega aí, se não tivessem leis, polícia aí andando na rua, vocês acham que a cidade estava mais calma ou estava mais agitada? Né? Se não houvessem leis de trânsito, por exemplo, era um passando por um lado, não tinha um monte de acidentes toda hora, já tem com leis que as pessoas não cumprem. Então é preciso que a gente ainda se torne humano, porque falta muitas vezes humanidade. A gente vê político roubando merenda escolar, a gente vê pessoas desviando dinheiro dos aposentados. Nós estamos tendo aí problema do INSS, aí, houve um desfalque violento. Então, gente, certo? Nós ainda estamos distantes de sermos realmente seres humanos que respeitam um o outro. Então, eu não estou falando aqui de angelitude, estou falando de humanidade, hein? Certo? O objetivo de todos nós que encarnamos é nos humanizarmos. Estamos ainda, o ser humano passou da animalidade, vai chegar na humanidade. Nós não chegamos ainda. E depois de nos tornarmos homens completos, seres humanos, humanizados de verdade, nós estaremos em busca da nossa angelitude. O Emmanuel tem uma fala no livro Roteiro que ela dói, mas ela é verdadeira. Ele fala assim que a distância que separa um cão ou um gato, né? Tá por aí,
Certo? Achei. Não, a gata, essa gata não. Essa gata não. A distância que separa um cão de nós é a mesma que nos separa de um anjo. Frase do Emmanuel, não é minha não, hein? Certo? Então, você percebe como nós estamos distante dessa plenitude, dessa angelitude? Quanto nós temos que caminhar, porque você olhar para um cachorro e falar assim, ai, parece gente, né? Mas ele é gente. Você deixa sua casa para... Cuida daí, que a casa que eu vou... Você deixa? Então tá aí. Você vê como nós estamos distantes, né? Aí ele continua, irmão. Atravessar o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Mare magnum é uma expressão latina que quer dizer assim, um mar comum. Tipo assim, ó, eu tenho um mar de problema. Nossa, atravessei um mar de dificuldades. É um jeito de falar. Então, ó, atravessaram esse mar comum, essas dificuldades, essas vicissitudes da vida, né, da humanidade, em contínua experimentação. O que é que nós estamos fazendo? Acertando e errando a toda hora. A gente, toda hora, quer acertar, mas erra. A gente, por exemplo, sabe o que é certo, mas na maioria das vezes, a gente não faz o que é certo. Ai, eu sei que eu não devia fazer isso, mas estou com tanta vontade, vai e faz, né? Enfia o pé na jaca, como a gente diz. Então, a gente ainda está num processo de tentativa e erro. Sabemos fazer o certo, porque sabemos que aquilo é o certo, mas a gente reluta muitas vezes em fazer o que é certo. E na maioria das vezes, nós fazemos aquilo que é errado, mas que satisfaz os nossos 5 sentidos, né? Comer. Nossa, quantas pessoas não podem comer tal coisa? Ah, mas um pouquinho só pode. Come, passa mal no outro dia. Beber, fumar e tantos outros problemas que nós sabemos que é errado, mas a gente não deixa de fazer. Então, por isso que nós estamos nessa contínua experimentação. E é preciso que a gente atente para isso. Porque senão, quantas encarnações nós vamos ter que ter ainda nesse vai, tenta, acerta uma, erra 5. Acerta 2, erra 14. E não muda, né? Então, ó, muita vez, aí isso que é interessante, acomodaram-se com os vícios de toda sorte. Será que não somos nós essas pessoas? Acomodados. Não quer, eu sei, mas deixa para a próxima, deixa para a próxima. Aqueles que acreditam que tem reencarnação, assim, a próxima encarnação eu faço, eu vejo isso aí. Agora, vamos aproveitar, estou aqui, né? Ontem nós tivemos uma comunicação no trabalho mediúnico, o Espírito falou desse jeito para mim. Se eu tivesse, como eu estava vivo, eu queria ter vida de vivo. Agora que eu estou morto, agora eu vou viver vida de morto. Eu falei, mas qual é a diferença, né? Mas para ele era isso que ele, sabe assim. Então, ó, para que se preocupar com as coisas após a morte, as coisas do Espírito que nós somos? Agora eu vou aproveitar. E tem muita gente fazendo isso. A grande maioria, como diz Emmanuel. E a hora que desencarna, chega lá, do outro lado, em condições muitas vezes bastante precárias, né? Então, acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente, ou seja, porque querem, né? Nos trilhos da insensatez. Sabe que é errado, mas continua fazendo. Eu sei que fumar faz mal, né? Mas eu vou no bar lá para pedir um cigarro, me dá aquele que dá câncer de garganta. Eu não quero que dá câncer do pulmão, eu quero o de garganta. Os caras fazem gozação ainda. Ele sabe que ele está se prejudicando, mas não quer parar. É um direito dele, faz o que quiser. Mas tem consequências. Tem consequências. Se não tiver um câncer nesta encarnação, vai ter na próxima. Tá? Por quê? Porque eu machuco o meu corpo espiritual, desencarno, às vezes sem problema nenhum. Mas ao retornar em outro corpo, o meu corpo espiritual passa essas imperfeições, essas marcas para o corpo físico novo. E aí, uma criança, por exemplo, nasce com asma. Por que nasce com asma? Era fumante da outra encarnação. Por que nasce com um problema aqui ou acolá? Tem muitas vezes a ver com o passado. Então, quando ele fala
se acomodaram nos vícios, né? Porque nós realmente, quando estávamos lá e decidimos reencarnar, nós sabíamos o que nós queríamos. Nós tínhamos um projeto. Eu tenho um objetivo. Certo? Eu tenho o objetivo de me melhorar, de me humanizar, como eu estava dizendo, né? Mas quando vem para cá, esquece esses objetivos. E por esquecê-los, acaba vivendo de uma maneira afoita, equivocada, se prejudicando, às vezes prejudicando outras pessoas. Tem uma piadinha que fala assim, que o português entrou no prédio, né? E falou assim, o assessor falou, quer andar? Falou assim, qualquer um, já é edifício. Certo? Então, é a mesma coisa. Tem gente que perdeu o rumo, para ele tanto faz ir para lá, você fala, o que você espera da tua vida? Não sei, estou vivendo. Não está preocupado com nada. Por quê? Porque perdeu o rumo, não sabe o que está fazendo aqui. E nós precisamos descobrir qual é o nosso objetivo central. Nós precisamos, através da oração e da meditação, encontrar o nosso objetivo. Se você analisar friamente, você vai conhecer os seus defeitos. Friamente. Eu tenho alguma dificuldade nessa área, naquela área. E a gente vai ver que todas convergem para egoísmo e orgulho. Todas. Mas nós temos que trabalhar lá na frente, lá na ponta. Então, eu acho que eu deduzi que eu sou orgulhoso. Tá bom, se eu sou orgulhoso, eu tenho que trabalhar isso. Né? Então, eu tenho que fazer esse esforço. Eu tenho que buscar meios para vencer essa minha fraqueza, esse meu vício. Então, é um trabalho constante, certo? Precisamos fazer isso. Aí o Emmanuel continua. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam, quando estavam vivos, né? Ele está falando do pessoal que vai morrer, né? Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da Previdência. Ou seja, aquele lá fez coisa errada, vai pagar. Esse Deus vai castigar. Mas eu tinha desculpa, né? Você sabe que eu estava numa situação, por isso que eu fiz aquilo. Então, todo mundo se acha imune à justiça divina. Os outros vão passar pela justiça divina. Vão sofrer o que tiver que sofrer, mas eu sou filho de Deus, né? Eu sou, né? Sabe como é que é? Eu faço palestra no Centro Espírita. Já posso roubar de um monte de gente aí, porque eu faço palestra no Centro Espírita. Não é assim, né? Então, é importante a gente perceber que muitas pessoas, sabe? Você pergunta para os espíritos que se comunicam. Ele fala assim, eu achei que o céu fosse de outro jeito. Eu falei, mas quem disse que você está no céu? No inferno nunca está. Eles nunca estão no inferno. Pode estar sofrendo, mas não é o inferno que eles estão. Eles estão num lugar que não está bom ainda, eles não entenderam, mas inferno eles não estão. Então, eles acreditam no céu. E céu é, né? Como é que é aquela imagem, né? No gramadão, assim, a turma andando de roupa branca, né? Alguém tocando uma música lá, suave, né? Aquele que gosta de rock vai para outro lugar, mas tem o rock também, tem o samba, né? Mas não é assim, gente. Então, cada um quer o melhor para si e não se preocupa em buscar o melhor para si. Ele quer, né? Então, nós acreditamos ainda que somos seres especiais para Deus. Eu sou um filho de Deus, mas a Raquel não é. A Raquel se errou, paulada na cabeça, né, Raquel? É assim que, né? Então, sempre nós merecemos um tratamento especial de Deus. Mas os outros é a lei. Tem a lei, né? Lei é lei. Então, ó, como a gente faz isso, né? Então, ó, e cristalizados em tal suposição de que são especiais, de que são favoritos, né? Vamos dizer assim, aplicavam a justiça ao outro, ao próximo, né? Sem se compenetrarem das próprias faltas. Ou seja, vocês não conhecem ninguém assim, né? Para os meus, tudo. Para os outros, a lei. Né? Se tiver farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? É. Não é? Então é assim, gente. A gente é justo até quando não sai alguma coisa de nós. Então, para você ver como nós somos egoístas. Eu disse lá que
que os nossos principais problemas são orgulho e egoísmo, tá aí, ó. A gente vê que é bastante egoísta, né? Então, ó, todo mundo que é assim, ó, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de interno tormento para os outros. Então, aquele ladrão lá do INSS, aí você vai pagar. Mas o meu filho que desviou uma coisinha aí do banco, essa é uma coisinha de nada, meu filho, gente. Ou eu faço tanta coisa boa, meu filho está perdoado, né? E nós somos assim, a gente acha que só os outros merecem a justiça de Deus. Justiça na nossa cabeça não é justiça, é vingança, né? É a lei para os outros, né? Culpado, vai pagar. A gente faz muito isso. Então, quando a gente se esquece qual é o nosso objetivo central, como eu tinha falado, qual é o porquê nós estamos aqui encarnados, né? A gente não tem parâmetro para saber se a gente está agindo de maneira certa, se está agindo de maneira equivocada. Por quê? Porque nós esquecemos quem nós somos. Por que nós estamos aqui? Né? Vocês acham que vocês nasceram realmente para ter um carro, uma casa? Isso vocês podem ter? Pode, deve buscar por isso. Mas você acha que é para isso que você nasceu? Só pensa, isso, né? Não é para isso, gente. Nós nascemos com um objetivo maior. E qual é esse objetivo? A gente tinha dito lá, se humanizar, se tornar uma pessoa melhor, mais humana, mais caridosa, mais justa, mais paciente, mais amorosa. Vamos conseguir tudo numa encarnação só? Não vamos. Mas nós não podemos ficar, fica para a próxima. Porque na próxima, talvez, a gente não venha com um corpo saudável. Venha, por exemplo, com um problema de saúde, né, que nos impeça de ter uma vida tranquila, normal. E por que isso? Porque nós, assim, relegamos a segundo plano o objetivo central da nossa vida, que é nos transformarmos para melhor, né? Então vamos lá. Emmanuel continua. Quando esses seres perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, ou seja, só pensando na vida material, né, ficavam sem justificativa, né, acreditavam, né, sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória. Ou seja, tem aquele que fala assim, ó, a vida é isso aqui, mais nada, morreu, acabou tudo. Esses colocam todas as suas forças para viver bem aqui, sem pensar no futuro após a morte, né? E se filiados a escolas religiosas, espírita, católico, evangélico, seja o que for, né? Raros, ou seja, tirando alguns raros excetuados, contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. O que ele quer dizer com isso? Ó, quem só viveu para a matéria porque não acreditava em mais nada, vai chegar do outro lado mal, né? E quem vive, sabe? Porque eu vou no centro toda sexta-feira, a hora que eu morrer, vai ter 10 anjos lá me segurando. Vem aqui, meu filho, me ajude aqui. Estou precisando de você. Ainda bem que você veio. Vai ser assim, será? Será que vai? Né? Por quê? Só porque eu estou aqui no centro tomando passe, ou dando passe, ou falando aqui na frente? Não. É muito mais que isso, né? Então, aí o Emmanuel faz uma pergunta. Onde albergar, onde colocar essa estranha e infinita caravana? Quem acredita, quem não acredita, porque você pode acreditar que você vai viver depois da morte. Você pode acreditar que não vai. Mas se você acreditar ou não muda a tua realidade. Você vai viver. Certo? E vai ser consequência do que você fez aqui, a sua vida lá. Né? Então, onde você põe essa gente? Chega lá o chinês, chega lá o homem do campo. Um chinês inteligente pra caramba, que vivia numa biblioteca estudando num laboratório. Certo? Você vai pôr ele junto com o homem do campo que mal sabe ler? O homem do campo vai ficar mal, o chinês vai, mas o que esse cara está fazendo aqui? Né? Certo? Por exemplo, comida. Vamos pensar em comida. O chinês chega lá, certo?
tem aí um gafanhoto para comer? Tem aí um grilo, né? E você fala, você quer uma feijoada. Aí, mas tem um judeu, mas eu não como carne de porco, como é que faz? Né? Então, dá para pôr todo mundo no mesmo balaio? Larga lá? Não, vai todo mundo. Não é assim, vai todo mundo para o céu. O céu mudou tudo. Eu comia, gostava de uma feijoada, lá só vou comer alface. Tá fácil. Tá fácil, né? Então, onde o Evangelho Estranho Caravana? Faz uma, mentaliza. Você morreu. Não estou desejando mal para ninguém, certo? Mas você morreu. Aí você chega lá no primeiro dia, Jesus chega e fala para você assim, ó, hoje vai chegar um monte de gente em todo lugar aí que vai morrer também. Você vai colocar cada um no seu lugar. O que você faz? Pensa nessa pergunta. Você vai pôr onde a outro? O que você vai fazer com essa gente, né? Então, se imagina com esse encargo que Jesus te deu, ou São Pedro, você quer falar que é o São Pedro deu o encargo para você. Para onde você manda? Porque nas piadinhas você, São Pedro mandou entrar, céu e inferno, né? Mas o céu do chinês, será que é igual ao céu do americano? A ideia dele de céu, né? A ideia de inferno, sofrimento, uma coisa pegando fogo ou é frio? Não sei. É uma lama, né? Como diz a Patrícia, né? Lama lá até que o pescoço. É assim? Não sei. Então, para onde você manda essa gente? Então, o que você faria? Certo? Emmanuel vai falar nesse prefácio nós estamos lendo sobre esse conceito que a Igreja Católica e a Igreja Protestante também defendem como uma regra geral: céu e inferno. E como eu disse para vocês, você pergunta para os espíritos, ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Mas você fez tudo que era certo? Mas quem fez? Mas quem fez? Falei, então não tem ninguém no céu, está tudo no inferno. Mas ninguém quer. No inferno ninguém quer estar, porque sabe, a ideia inferno é coisa ruim. Então, não existe céu e inferno. Existe uma condição para cada um de nós, para a condição que nós criamos para nós, né? Então, essa obra do André Luiz, os 13 livros do André Luiz, ele vai tratar dessa realidade, a realidade na vida espiritual, a vida como ela é no mundo espiritual. É isso que ele fala. É simplesmente isso. São 13 livros que nós precisamos estudar muito, certo? Meditar sobre eles, porque eles falam da realidade que nós vamos enfrentar daqui a pouco. Uns daqui a 20 anos, não quero morte de ninguém antes disso, vai, 20 anos. Um daqui 20 anos, outro daqui 40. E nessa faixa, também não estamos tentando dando gente novinha aqui não, né? Certo? Então, tem gente que quer que fique para frente, ó. Né? Mas não vai ficar. Certo? Nós não vamos ficar. Então, ó, ele faz a outra pergunta: como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? É verdade, eu estava dizendo para vocês, como mandar para o mesmo lugar pessoas que viveram, né? E têm ideias totalmente distintas. Não dá para ser assim. Então, o mundo espiritual, essa obra do André Luiz vai nos mostrar que ele não é muito diferente disso aqui. Lá tem cidade, lá não tem nuvem. Não tem nuvem no sentido de se andar nas nuvens. Imagina que se fosse só água. E quem não sabe nadar, como é que fica? Né? Então, o mundo espiritual, ele acompanha essa realidade atual. Por isso que muitas pessoas morrem ou desencarnam, melhor, vou usar a palavra melhor, né? Desencarnam e não sabem que desencarnaram. Continuam. Vão para casa, reclamam que os parentes não estão dando bola mais para eles, não escutam o que eles falam. Eles ficam nesse círculo vicioso, às vezes, por décadas. Por décadas, não é por dias, é por décadas. Mas como acontece isso? Acontece. Por quê? Porque o espírito fica como se fosse num círculo vicioso, num looping. Não sai daquilo. É como você levar uma pessoa num quarto escuro, trancá-la num quarto escuro e deixar lá um mês. Depois lá você fala, que dia é hoje?
Você acha que ela vai saber que dia é hoje? Ela não viu amanhecer e escurecer. Então ela não sabe quantos dias passaram, ela não viu a luz do sol. Então, é assim. Então a pessoa perde a noção. Então, pensa bem, a lógica e o bom senso, eu escrevi aqui, a lógica e o bom senso nos direciona para uma providência divina, ou seja, alguém que cuida com carinho de nós. Deus é bom, Deus é justo e bom. E é justo e bom na mesma proporção. Então, ele nos dá o que nós precisamos para evoluir, como a gente estava dizendo. Pensa nisso, ó. Se fosse uma coisa tão diferente, eu vivo aqui, estamos aqui, aí eu morro, vou para um lugar que eu tenho que saber voar lá. Mas eu nunca aprendi a voar aqui. Como é que eu vou sair voando lá? Né? Aí, quem está voando vai me ver arrastando o pé no chão, eu vou me sentir humilhado. Nossa, eu sou inferior a ele. Então, não é assim que funciona. As coisas são quase que iguais. Então, do outro lado, tem tudo, tem escola, tem hospital, tem cidade, tem o que vocês imaginar. Sabe? Tem tudo que nós temos aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma cópia do que nós temos lá. Porque isso aqui não é de verdade. De verdade é lá. Lá é o mundo espiritual, que é o mundo primitivo, o primeiro. Nós estamos, como eu disse lá no começo, de passagem apenas. Nós estamos viajando, passando por aqui. O nosso mundo, de verdade, é um mundo maior, como diz o nome do livro. É o mundo de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, a providência divina, preocupada em causar o menor desconforto possível a nós, quando saímos do mundo físico e entramos no mundo espiritual, através da morte física, ela procura adaptar essa situação. Então o que ela faz? Ela põe um mundo aqui na proximidade da crosta terrestre, muito parecido com o que nós vivemos aqui. Né? Então por quê? Aí nós que estamos morrendo, estamos chegando lá, não vamos estranhar tanto, né? Não vamos sair do quente e entrar no frio, por exemplo. A gente vai se adaptando devagar, certo? Então, é natural, pensando assim, né, que existem regiões, nas regiões próximas da Terra, tudo é muito parecido com o que nós temos aqui, né? E que assim, a situação que nós vamos encontrar lá é a maneira como nós estávamos aqui. Então eu estou doente, numa cama de hospital. Eu desencarno, eu chego do outro lado, já não tenho mais nada, saio correndo, sou um atleta. Não, vai passar até que se adapte a essa nova vida, vai sentir ainda, morreu por exemplo com câncer, vai sentir as dores do tratamento que fazia, vai sentir, vai passar um tempo. E quanto demora esse tempo? De acordo com a vida que nós tivemos aqui. O nosso cuidado em nos espiritualizarmos, em sabermos que somos espíritos e que estamos apenas num mundo de provas e expiações encarnado, mas que nós somos de lá, não somos daqui. Então, isso aí é o que tem nessa obra de André Luiz que a gente, né? Pus aqui, ó, são 13 livros: Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, ou 4, Obreiros da Vida Eterna. Então, quem pensou que depois da morte vai aposentar e não vai fazer mais nada, isso que é Obreiros da Vida Eterna. Então, vai trabalhar para sempre. Quanto mais você evoluir, mais você vai trabalhar. Então, se você está meio acomodado aqui, se avia. Não fica muito acomodado não, que daqui a pouco você bate as botas, chega do outro lado e fala assim, e aí, o que você sabe fazer? Descansar. Descansar, mas aqui não tem descanso, vai carregar pedra então. Se você soubesse alguma coisa, você ia dar aula, você ia cuidar de doente, você é um bom enfermeiro, mas você não sabe nada, vai carregar pedra, certo? Vai sofrer, né? Então, são a libertação, o mundo maior é o 5º livro que a gente está vendo aí, Entre a Terra e o Céu, aí são esses os livros. É o último, olha o nome do último, e a vida continua, porque a vida continua. Nós temos uma única vida,
e várias existências na carne. Então, já vestimos corpos femininos e masculinos, já vivemos em várias regiões desse planeta, mas temos uma única vida que nos foi dada quando fomos criados por Deus, e ela vai ser eterna daí para frente. Somos seres imortais. Então, essa obra do André Luiz, ela mostra para nós um mundo espiritual, e eu acho que isso que é legal a gente perceber, um mundo que é racional. Como é que eu posso não ter feito nada de bom aqui, chegar lá, ser tratado a pão de ló? Não, que você é filho de Deus, vamos cuidar. E aí, é o que eu perguntei ontem para o Espírito. Mas o que você fez de bom? Nada. E por que você acha que você, que não fez nada de bom, merece cuidado, atenção, e aquele que se esforçou? Aí eles não têm resposta. Eu não sou filho de Deus? Então, veja, o que eu estou te falando não é do livro apenas, é da experiência de trabalho mediúnico que nós temos toda semana, certo? Há mais de 20 anos aí trabalhando mediunicamente. Então, é isso que acontece. O mundo espiritual, certo? A doutrina espírita, o André Luiz vem nos apresentar um mundo racional, palpável e lógico, né? E que vai de encontro com a sabedoria e com o amor de Deus. Por quê? Se Deus nos ama, Ele dá a cada um, como disse Jesus, segundo as suas obras. Como dizia um amigo nosso, homem bom come pão, e homem mau come pau. Certo? Tem alguém que deve conhecer a pessoa. Então, gente, se nós fizermos o bem, vamos ter uma condição melhor. Se nós não fizermos nada, não vamos ter a mesma condição. Se nós fizermos o mal, vamos ter uma condição ainda pior, né? Kardec fala que nós vamos ser julgados pelo bem que fizemos, pelo mal que nós fizemos também, mas também pelo bem que nós deixamos de fazer. O que é isso? Quando eu sei que eu devo dar a mão para a Raquel para atravessar a rua. Meio idosa, né? Está com gripe, né? E eu não dou. Eu sabia que eu tinha que fazer isso, eu não fiz. Isso é um erro. Eu tenho que ajudar. Então, mas ela atravessa sozinha. Atravessa, mas a minha obrigação era dar a mão para ela. Exemplo. Então, não é só pelo mal que nós fizemos que nós vamos ser julgados, condenados, mas também pelo bem que nós deixamos de fazer. Então, André Luiz, ele vai falar nessas obras, não sobre as esferas superiores. Sabe por quê? Porque nós não temos parâmetro para entender. Certo? Não temos condição de entender. Ele vai falar sobre a vida próxima da Terra. A vida que todos nós aqui vamos vivenciar quando desencarnarmos. Não tem nada de mágica não. Certo? Você vai chegar lá, vai ter a turma que costura, vai ter a turma que faz roupinha, vai ter tudo. Por quê? Porque tem lugar para todo mundo. Deus é sábio e é justo. Ele prepara um ambiente que não nos choque, que não nos atrapalhe, né? Então, eu escrevi aqui, André Luiz não retrata as esferas superiores que não são compreensíveis para nós, porque nos soltam um parâmetro de comparação, certo? Um dia uma menina me perguntou, eu gostaria de conversar com os espíritos superiores. Falei, então, você gostaria, mas você vai conversar com eles? Eles falam só através da telepatia. Aí você vai ficar lá, tá lá dois espíritos superiores conversando, você fica assim. Eles estão conversando, só que você não sabe o que eles estão falando, porque eles estão falando por telepatia. Adianta você ficar lá? Então, você não vai entender nada, então você tem que ficar no meio a que você se adapta, né? Então, se ele falasse dos espíritos superiores, não teria nenhum valor educativo essa obra. Sabe por quê? Porque para nós não vamos estar lá. Tem que ser coisa palpável para nós, que nós entendamos e que nós vamos vivenciar. Então, ele fala de espíritos como nós, né? Com uma parte sombra e outra parte luz. Muitas vezes mais sombra do que luz. Quase a maioria de nós ainda é mais sombra, mais treva do que luz, né? Ou seja, é mais mal do que bem, né? E quando ele fala dos espíritos superiores, na obra, ele nos mostra que todos aqueles que hoje são benfeitores lá, cometeram erros gravíssimos e só se tornaram benfeitores
trabalhando na reparação dos erros que cometeram. Então, tudo é trabalho na vida espiritual. Por isso que é Obreiros da Vida Eterna o nome do outro livro. Né? Por causa disso, porque é tudo trabalho. Eu tenho um casal que quando o Chico Xavier ia para São Paulo, ia fazer palestra, ou então ia consultas médicas, né? Ele ficava na casa desse casal. E o Chico estava acabando de psicografar o livro Entre a Terra e o Céu. Quando ele acabou lá o livro, era umas 11h30 da noite, ele falou para o marido, o chefe da casa lá: escuta, você não podia me levar em tal bairro? Falou: posso, amanhã a gente vai. Não, era quase meia-noite. Não, eu queria ir agora. Ô louco, é agora. São Paulo, 1947, mais ou menos, né? 1950, por aí. Bom, então vamos, né? Mas você sabe onde que é? Eu falei: eu sei onde que é. Mas você conhece São Paulo? Não conheço São Paulo, não sei onde é. O pessoal me guia. E foi. Aí chegou lá no bairro, não, o bairro é esse, agora você vai aqui, vai para lá, desvia aqui, tem uma coisa assim, você passa por cima. Chegaram na casa. O Chico chegou, abriu a porta do carro, foi lá, na porta da casa, fez uma oração, voltou, sentou no carro, podemos ir embora. O homem falou assim: ô Chico, era 2h da manhã já isso. Você faz a gente sair de casa aqui, não falou desse jeito, porque tinha vergonha de falar comigo desse jeito, né? Você faz a gente vir aqui nesse horário para fazer uma prece. Por que ele não fez lá em casa? Sabe o que é, meu irmão? Esse livro que eu acabei de psicografar agora, as pessoas, os personagens desse livro reencarnaram há pouco tempo e estão nessa casa aqui. Então você consegue imaginar que essa obra do André Luiz não é uma fantasia, uma ilusão. São relatos de pessoas que estão encarnadas, muito provavelmente, ainda. Em 1950, teriam aí 75 anos. Quem sabe, né? Então, podem estar encarnadas ainda. Então, gente, não é um relato fantasioso. Todas as obras, essas 13 obras do André Luiz, relatam casos verídicos, né? A vida e, consequentemente, a nossa evolução não dá salto. Isso que é importante. Então, nós não vamos sair daqui e vamos numa esfera superior onde todo mundo já é espírito puro. Não. A gente vai passar por situações muito parecidas com aquelas que nós vivemos, né? Por quê? Porque a desencarnação não transforma ninguém. Então, muita gente quer que, quando a pessoa morre um parente, assim, e ela está precisando de ter saúde, vou pedir para o fulano que morreu para ele me curar. Ele era médico quando estava aqui. Então, onde é que ele vai te curar agora? Não mudou só porque desencarnou. Não virou santo. É gradual a mudança, e muito lento. Então, o grande desafio nosso, gente, o grande desafio que a doutrina espírita nos mostra, é que nós precisamos encontrar um propósito para a nossa vida. Por que estou encarnado? Você consegue, cada um refletindo, consegue analisar quais são as suas tendências, ou seja, as suas imperfeições, né? E analisando essas tendências, você fala assim: eu estou aqui para mudar isso, estou aqui para mudar aquilo, né? Ninguém vai pedir contas para nós daquilo que nós não nos comprometemos a realizar. Mas aquilo que, quando a gente estava lá no plano espiritual, falou: eu quero reencarnar porque eu preciso mudar aqui. Preciso trabalhar essa fraqueza minha, esse vício meu. Nisso nós vamos ser cobrados, certo? E às vezes a gente melhora, né? 10%, 20%. Mas pode piorar também, né? Pode vir aqui para reparar o mal que eu fiz com uma pessoa e continuar fazendo mal. Não é que eu vou regredir, mas vou adquirir mais débito ainda, né? Mais problemas para a minha vida. Então nós precisamos estar atentos para isso, né? E aí o Emmanuel, voltando lá no prefácio, eu estou acabando, pode ficar sossegado, certo? Perante a Suprema Justiça, o malgache e o inglês fluem dos mesmos direitos. O malgache é quem lá nasce na ilha de Madagascar, lá na África, né? Então, ó, quem nasce numa ilha na África e quem nasce em Londres, o inglês, tem os mesmos direitos e deveres, né? Porque, como diz o Homem-Aranha, né? Muitos poderes implicam muitas responsabilidades. O Homem-Aranha não fala isso? Né? Então, ó, muitos direitos
também nos impõe muitos deveres, né? Então, seja de onde nós partimos, né, para chegar no mundo espiritual, diante de Deus, todos nós temos os mesmos direitos, porque somos filhos, né? Mas todo direito tem essa contrapartida, que é um dever, a nossa responsabilidade. E aí, o Emmanuel vai terminando falando assim, ó, provavelmente, porém, estarão distanciados entre si, ó, pela conduta individual. Ou seja, o que nós fizemos aqui vai ter consequência do outro lado, né? Diante da lei divina que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a preguiça, né? A verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença, da contínua peregrinação do sepulcro, né, do túmulo, participam todavia santos e malfeitores, homens diligentes, responsáveis, né, e homens preguiçosos. Ou seja, todo mundo vai morrer. Para onde vamos? Para o mundo espiritual. Como que é isso? A cada um segundo suas obras, né? Então, porque o Emmanuel faz uma pergunta: como você pode avaliar por bitola única recipientes heterogêneos? Aquilo que eu estava falando. Nessa ilha de Madagascar, os caras de vez em quando, não sei que data que é, desenterram os defuntos e saem andando com o defunto para a rua, embrulhado num lençol assim. É uma homenagem aos mortos. Na nossa visão, se a gente vê, nossa, que desrespeito, né? Fazendo isso com os defuntos, né? Para eles. Então, são costumes diferentes. Então, Deus não vai avaliar a gente se a gente fez certo ou errado. Porque o que é certo para mim pode não ser certo para o cara lá, para o judeu. Eu como feijoada e gosto. O judeu não come carne de porco. Então, para o judeu eu cometo um pecado, um sacrilégio, comendo carne de porco. Mais gostoso, uma pururuquinha, essa coisa, não é? Então veja, então, nós não vamos ser julgados porque nós comemos carne de porco ou não comemos. Não é esse o problema. Nós vamos ser julgados pelo aquilo que nós sabemos ser o certo e que não fizemos. Ou que nós sabíamos que era errado e fizemos, né? Então, não existe um critério único, né? Porque para uns, o que é algo impensável, por exemplo, o judeu comer carne de porco, para outros não é. Então, isso não vai ser o que vai avaliar a nossa existência. Mas aquilo que nós fizermos, porque as leis de Deus, o certo, o errado, o justo e o injusto, estão gravados na nossa consciência. E todos sabemos o que é certo e errado, né? Considerando, porém, a nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? Então, se nós somos filhos de Deus, e Deus é bom e justo, o julgamento que Ele vai fazer é um julgamento justo também, né? Então, nós somos diferentes uns dos outros, mas em essência nós somos todos iguais. Fomos criados simples e ignorantes e estamos caminhando, encarnação a encarnação, melhorando algumas vezes, estacionando outras, cometendo equívocos, mas sempre caminhando. E a lei divina é única e ela se aplica a todos. Então não adianta falar assim: ah, eu bebia, mas também tenho o direito de me divertir. Tem, mas isso é uma responsabilidade. Você está maltratando o teu corpo físico e isso vai se refletir. Você abreviou, por exemplo, em 1 ano a sua existência na Terra. Isso tem consequências, tá bom? Então, essa lei divina ela se adapta ao grau de evolução de cada um de nós. Então, aquele que sabe pouco não vai ser muito cobrado. Jesus também falou, né? Será cobrado mais aquele que mais recebeu, né? Quem muito recebeu, a quem muito foi dado, muito será cobrado. São vários jeitos de dizer. Mas o que nós fizermos aqui, certo? Dependendo do nosso conhecimento, isso tem consequências. Então a lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis, que é o lance do céu e inferno, né? Porque tem muita gente que quer falar: eu acredito que é assim, você tem que acreditar. Então, eu falo para vocês, eu sei que tem vida após a morte, e sei que é desse jeito. Quer acreditar em mim? Pode acreditar. Não quer, não tem problema. Quando você morrer, você volta e me conta. Eu sou médium e escuto, certo? E aí, se precisar de ajuda, eu também estou
estou à disposição, tá bom? Então, o fato da gente acreditar em alguma coisa, né, não obriga que aquilo o outro tenha que acreditar. A gente tem que respeitar, né? Nós não podemos, e a igreja fez muito isso. Ela obrigou que as pessoas, isso há 500 anos atrás, obrigou que as pessoas seguissem aquelas normas que ela criou. E não é assim, né? Então, o universo, não é só o planeta Terra, o universo está nas mãos da sabedoria infinita e do amor infinito que é Deus, né? Então, não são as nossas limitações, o nosso entendimento equivocado que vão mudar a justiça de Deus, tá bom? Nenhum de nós é capaz de julgar o nosso semelhante com a mesma perfeição com que Deus nos avalia. Você viu que eu não escrevi com que Deus nos julga, né? Eu pus que Deus nos avalia. Sabe por quê? Ele fala assim, precisa voltar lá, fazer mais uns exercicinhos de virtude. Volta, reencarna. Né? É assim que funciona. Por isso que Jesus disse, não julguei. Porque nós não temos. Como é que eu posso saber se a Raquel cometeu um equívoco? Eu não conheço como foi a criação da Raquel, quais são os valores que ela possui. Por exemplo, eu falei lá, a Raquel comia formiga. Mas a Raquel nasceu na China. Nasceu para ela é natural, eu não como. Certo? Ou comia carne de porco. Eu sou judeu, então eu não como. Então, a Raquel está errada? Não. Onde ela nasceu, isso é legal, né? A gente ser mais compreensivo com o outro, entender que o outro tem uma posição, uma condição evolutiva que nós não sabemos qual é, e respeitar cada um na situação que se encontra. Cada criatura que desencarna, portanto, não importa de onde veio, qual seja a cultura que teve, a língua que fala, será acolhida, com certeza, acolhida, ninguém fica desamparado, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. Será acolhida segundo as suas necessidades de aprendizado. Então, tipo assim, ó, uma professora vê lá, o moleque é grandão, mas não é, ele vai ficar com os pequenos. O interessante é colocar todo mundo junto que está na mesma condição de aprendizado. Então, se Deus faz isso com a gente também. Então, o lugar que nós vamos ser colocados pode não ser aquele que a gente gostaria de estar, né? A família que a gente está, as pessoas com quem a gente convive, mas é aquele onde nós precisamos estar. Tem uma mensagem, uma freira que fala assim, nós precisamos florescer onde Deus nos plantou. Né? Precisamos florescer onde Deus nos plantou. Então não é onde a gente quer. Bom? Então, ao lermos e estudarmos essa obra, né, mas com boa vontade, disciplina, né, a gente vai ter a oportunidade de nos libertarmos de crenças equivocadas, crenças limitantes. Ai, é assim, ai, eu fiz errado, estou condenado para o inferno, nunca tem mais jeito. Nada disso. Se liberta disso, né? Se liberta disso. Haverá mundo espiritual, luminoso ou mais escurinho um pouquinho, né? Mais tenebroso. Dependendo do quê? Das pessoas que estão lá. As pessoas revoltadas se reúnem em blocos. A gente chama de umbral. As pessoas mais calmas se reúnem em uma outra região, certo? E assim funciona para todo mundo. Na lei divina não existe punição ou castigo. Não existe punição ou castigo. Deus não castiga nenhum de seus filhos. Mas existem consequências. O que eu faço hoje reflete, volta para mim. Faço o bem, volta para mim o bem. Faço o mal, volta o mal. Daí aquela frase, né? Aquilo que semeares, isto colherá. Aquilo está longe, né? Aquilo que semeares, aí volta para o seu dia a dia. Isto colherá. Ou seja, aquilo que você jogou lá atrás, no solo do seu coração, aquilo que você jogou lá atrás, no solo do seu coração, está brotando agora. E agora, se é espinhoso, vai tirando devagarzinho, não reclama muito, porque reclamar perde todo o valor do serviço e continua. Tá bom? Acho que era isso, que a gente possa aproveitar cada vez mais essa obra da Ana Luiz. São 13 livros que vale a pena serem lidos. Estudar. Tá? Estudados para quem depois que lê. Obrigado para todos vocês.